Você já reparou quantos autos existem na nossa vida nos últimos tempos? É autoconhecimento, autoliderança, autorresponsabilidade. É muito alto para uma pessoa só, não é mesmo? E você acaba dizendo, ai, tudo eu, tudo eu, tudo eu. Desde que as carroças deixaram de ser puxadas por cavalos e que elas ganharam motores, elas foram chamadas de automóveis. Por quê? Porque elas não dependiam mais de uma tração externa, elas tinham um mecanismo interno que faziam com que elas rodassem, e aí foram ganhando mais carcaça, mais lataria, e hoje nós temos aí os automóveis que todo mundo anda e que todo mundo conhece, né? Mas desde essa época, o prefixo auto começou a fazer parte da nossa vida. E falar em auto parece que dá status, parece que dá poder, autorresponsabilidade, autoconhecimento. Ah, eu sou uma pessoa autorresponsável, eu sou uma pessoa que tem autonomia. Então são muitos autos e são todos esses autos que estão nos dando esse poder, essa qualidade de sermos independentes, de sermos livres, de termos o nosso próprio motor nos movendo. E aí eu fico me questionando, porque se nós pensarmos um pouco no autoconhecimento, por exemplo, nós estamos apenas usando uma palavra nova para dizer a mesma coisa que Sócrates falou há muitos séculos atrás. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Não é mesmo? Hoje, para toda essa frase do Sócrates, nós usamos a palavra autoconhecimento. Então, quando nós falamos no autoconhecimento, nós começamos a pensar que se o auto está na moda, nós falamos em autoliderança, autorresponsabilidade, autonomia. Mas aí eu me pergunto, por que algumas pessoas precisam de um líder então? Por que algumas pessoas precisam de alguém que tome decisões por elas então? Por que algumas pessoas precisam de um juiz? Se nós tivéssemos e assumíssemos todos esses autos, nós mesmos tomaríamos as nossas decisões. Nós mesmos conseguiríamos viver sem governantes, sem líderes, sem juízes, sem promotores, enfim. Mas a resposta é muito simples, nós precisamos de todos esses, porque nós mesmos não temos aquela quantidade suficiente de autoliderança, de autonomia, de autorresponsabilidades, e aí nós caímos no quarto auto, né, que é o autoconhecimento. Eu também não tenho autoconhecimento suficiente quando eu não tenho autonomia, quando eu não tenho autorresponsabilidade. Então vamos pensar numa situação. Lá pelo dia 15 do mês, na metade do mês, o líder chama o seu liderado e diz: olha, nós estamos na metade do mês e você só bateu 20% da sua meta. Por que eu preciso de alguém que me diga isso? Se eu sou uma pessoa eu poderia assumir a autorresponsabilidade e acompanhar as minhas metas no papel e chegar no dia 15 e dizer: olha, hoje já é dia 15, eu ainda não bati a minha meta, ainda não cheguei na metade da minha meta, então o que eu vou fazer para resolver isso? Mas não. Por quê? Porque nós temos equipes infantilizadas. Nós não temos esses autos todos aí para tomarmos a decisão. As nossas equipes não têm esses autos para saber quem me chegou na metade do mês e ela ainda não chegou na metade da meta e o que ela precisa fazer para atingir. Por que as pessoas precisam de um líder para dizer aquilo que elas já sabem? Eu sei que eu não atingi metade da meta, então eu preciso esperar alguém vir me dizer. Faz sentido isso para você? Tem cabimento isso para você? Tem lógica isso? E aí eu caio num outro questionamento. Onde estão as escolas? Onde estão os pais? Onde estão os formadores dessas crianças que deixam os adultos virarem adultos, mas não deixam
que eles tenham autonomia, mas não ensinam que é possível ele olhar e ver que está acima do peso, ele olhar e ver que ele precisa se alimentar direito, ele olhar e ver que precisa bater essa meta, ele olhar e ver que precisa ter autorresponsabilidade, precisa fazer as suas atividades dentro da empresa, precisa fazer as suas atividades na escola, na universidade, em todos os lugares. Infelizmente, nós estamos vivendo num momento cheio de altos, mas esses altos só estão nas redes sociais. Eles não estão efetivamente na pele das pessoas, no comportamento, na ação, na reação das pessoas. Então, me acompanha, olha lá no meu blog, tem textão sobre isso. Essa semana inteira nós vamos falar sobre isso. Me acompanha, fica comigo, porque nós precisamos realmente discutir.